Olá, bom dia. A CPI da Covid começa hoje em meio a uma batalha judicial. O presidente do Senado sinalizou que vai ignorar a decisão de um juiz federal de barrar o senador Renan Calheiros da relatoria da comissão. Por unanimidade, a Anvisa negou o pedido de importação da vacina russa Sputnik V. Segundo a agência, faltaram documentos e informações fundamentais. Milhares de brasileiros estão com a segunda dose atrasada porque está faltando vacina em várias cidades. O Ministério da Saúde mudou de posição de novo e agora recomenda que os municípios estoquem parte dos lotes para a segunda dose. O projeto de lei que garante salários iguais para homens e mulheres voltou para análise do Congresso. Uma pesquisa aponta que a desigualdade é maior nos cargos de liderança. Amanhã começa com geada e temperaturas negativas na Serra Catarinense. E as imagens da superlua, que pode ser vista em várias partes do Brasil e do mundo. Hoje é terça-feira, 27 de abril. Bom Dia Brasil está começando. A Anvisa vetou por unanimidade a importação da vacina russa Sputnik V. 10 estados pediram autorização para trazer 29 milhões de doses. A vacina ainda não teve o uso emergencial aprovado no Brasil. A Juliana Morrone vai explicar para a gente o que pesou nessa decisão de não permitir a vinda da Sputnik. Juliana, bom dia. Oi, Ana Paula. Oi, bom dia a você, bom dia a todos. Ana, a Anvisa reforçou que não recebeu o relatório técnico que comprovasse a segurança e a qualidade da vacina Sputnik. A gerência de medicamentos da Anvisa apontou uma falha grave. O adenovírus usado na produção da Sputnik é capaz de se multiplicar e causar outras doenças. A reprodução do adenovírus não teria sido neutralizada nos lotes da Sputnik avaliados pela Anvisa. A decisão foi por unanimidade. Os 5 diretores da Anvisa afirmaram que a agência buscou, mas não conseguiu informações suficientes para avaliar se a vacina Sputnik é segura e eficaz. Os dias de sim, a vacina e os medicamentos são comemorados, nós comemoramos sempre. Ocorrerão, contudo, inevitavelmente dias do não. E ele necessariamente traduzirá o melhor que a razão de existir da Anvisa pode traduzir, que é proteger a saúde da população. A agência analisou documentos e buscou informações junto a outras agências sanitárias de países que estão usando a Sputnik. Apenas a Argentina mandou dados parciais. O fabricante não apresentou um relatório exigido e então técnicos da Anvisa foram até a Rússia. A conclusão é de que há falhas no controle de qualidade e nos processos de fabricação das doses que seriam enviadas ao Brasil. O gerente-geral de medicamentos explicou que o fabricante não apresentou, por exemplo, o perfil de segurança da vacina por faixa etária em pessoas com doenças crônicas e não explicou como foram feitos os testes que provam a produção de anticorpos. É preciso que esses testes sejam validados. É preciso que esses testes utilizados sejam adequados. Isso significa ter um controle adequado, ter padrões de referência, ter uma caracterização dos vírus utilizados e, principalmente, seguir com critérios científicos de precisão, se a validade desses testes para codificar anticorpos não é comprovada, não é demonstrada, como ter confiança. A falha mais grave apontada foi o fato de a empresa não ter comprovado que controla os processos para evitar a replicação do vírus, que deveria ser usado apenas como vetor, o que pode colocar a saúde das pessoas em risco. Quando há replicação viral, não se sabe em quais órgãos esses mesmos vírus irão se acumular e atuar, e se haverá danos a esses tecidos e órgãos, bem como se poderá causar danos ao paciente e até mesmo implicar na transmissão do vírus para outras pessoas. A Anvisa analisou nesta segunda-feira os pedidos feitos por 10 estados do Norte e do Nordeste, atendendo a uma determinação do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que determinou que a resposta fosse dada no prazo de 30 dias. A agência ainda tem que analisar outros pedidos feitos por 4 estados e 2 municípios que também querem importar a Sputnik. E isso deve ser feito nos próximos dias. Os diretores disseram que essa não é a palavra final da Anvisa sobre a Sputnik.
Se o fabricante da vacina apresentar os dados que estão faltando de forma consistente, a agência poderá liberar o uso em futuras análises. Os consórcios de governadores do Norte e do Nordeste e do Centro-Oeste queriam comprar um total de 65 milhões de doses da Sputnik. O Ministério da Saúde, outros 10 milhões de doses. Ana Paula. E, Juliana, agora de manhã, o Fundo de Investimento Direto da Rússia, que financia a fabricação da Sputnik V pelo Instituto Gamaleya, disse que a avaliação da Anvisa sobre a vacina é incorreta e que a decisão de atrasar a aprovação pode ter motivação política. Também hoje, a Organização Mundial da Saúde afirmou que aguarda mais informações sobre a Sputnik V. Uma porta-voz da OMS disse que ainda não há data definida para avaliar os resultados dos testes clínicos para decidir sobre o possível uso emergencial. A organização anunciou que a partir de 10 de maio vai inspecionar a fabricação da vacina junto com a agência reguladora da União Europeia. E a CPI da Covid vai ser instalada daqui a pouco e debaixo de um embate judicial. O governo tentou barrar o nome do senador Renan Calheiros como relator da CPI e conseguiu uma liminar garantindo isso na Justiça Federal do Distrito Federal. Mas, Juliana, o presidente do Senado já disse que não vai aceitar interferência. Mas a pressão por interferência, né, Ana, já está ocorrendo. E um exemplo disso é esse que você citou aí, a liminar, que muda um acordo partidário para indicar o senador Renan Calheiros. A repórter Raquel Honorato está no Congresso e explica para a gente como é que será o processo de nomeação do presidente relator da CPI. Raquel, bom dia a você. Oi, Juliana, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. A sessão está marcada para começar daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. O primeiro passo após a instalação da CPI é a eleição do presidente e do vice. Os 11 senadores titulares se reúnem e anunciam essa escolha. E aí a etapa seguinte é nomear o relator, que deve apresentar imediatamente o roteiro de trabalho. E esse plano ele deve conter, por exemplo, os horários e dias de funcionamento da comissão. Aí amanhã os senadores voltam a se reunir novamente para a votação desse plano de trabalho, como a aprovação dos primeiros nomes que vão ser convocados para depor na CPI. A CPI ela deve funcionar de forma híbrida, ou seja, tanto presencial quanto por videoconferência. E na sala onde a comissão vai acontecer, a gente percebeu que há inclusive aqueles adesivos nas cadeiras, mantendo o distanciamento social. A ideia na CPI é ouvir inicialmente os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello, o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ex-secretário especial de Comunicação Social, Fábio Weingarten. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também está nessa lista. Juliana. Obrigada, Raquel. A decisão do juiz de primeira instância, Charles Renaud Frazão de Moraes, da 2ª Vara do Distrito Federal, citou regras que não estão previstas no regimento interno do Senado, que, aliás, é um livro fininho, assim, fácil de ser consultado na internet. Para senadores, isso é um sinal de que houve uma tentativa de interferir nas normas do Senado. A liminar foi para impedir que o senador Renan Calheiros, do MDB, assuma a relatoria da CPI da Covid. O pedido foi feito pela deputada Carla Zambelli, do PSL. A deputada Carla Zambelli é uma das principais apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Na ação, ela alegou que a presença de Renan na comissão fere a moralidade pública, uma vez que o senador responde a processos no Supremo Tribunal Federal. E ainda que o parlamentar estaria impedido de exercer a função porque é pai do governador de Alagoas, Renan Filho. Os recursos federais para combater a Covid-19, enviados a estados e municípios, também serão investigados. O juiz determinou que o Senado se oponha ao nome de Renan Calheiros para a relatoria, considerando que a definição passa por um processo de votação. Mas não é isso que diz o regimento interno do Senado. Pelas regras, só existe eleição para presidente e vice-presidente da CPI. O relator é uma indicação do presidente da comissão. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, disse que a escolha do relator é uma decisão interna do parlamento que não admite interferência de um juiz.
Rodrigo Pacheco afirmou ainda que a preservação da competência do Senado é essencial ao Estado de Direito. A Constituição impõe a observância da harmonia e independência entre os poderes. O senador confirmou a instalação da CPI nesta terça-feira. Ontem à noite, 7 senadores titulares de oposição e independentes, que têm maioria na comissão, se reuniram para traçar os primeiros passos da CPI. A liminar contra Renan não mudou os planos iniciais do grupo. Nós vamos fazer a eleição do presidente, do vice-presidente, e em seguida o presidente designará o relator, né? Tem uma decisão judicial aí, que no nosso entender é esdrúxula, e já tem uma declaração do próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, sobre o caráter inadequado da decisão. Eu acredito que decisão judicial tem que ser cumprida. Por outro lado, o senador Renan ele teria dificuldades de relatar essa matéria independente de qualquer coisa, pelo próprio regimento interno do Senado Federal e o Código de Processo Penal, porque ele tem um filho governador. À noite, a deputada Carla Zambelli entrou com um recurso para que o juiz veja lá o regimento interno do Senado e corrija a decisão, o trecho em que menciona que o senador não pode ser eleito para o cargo de relator. E em entrevista agora de manhã, o programa Em Ponto da Globo News, o senador Omar Aziz, que, como a gente viu na reportagem, deve ser eleito presidente da CPI, afirmou que vai indicar o senador Renan Calheiros para assumir a relatoria da comissão. Ana. E já chamei Miriam Leitão para cá, para essa conversa, Miriam, para falar um pouco mais dessa CPI da Covid, que começa com um impasse sobre o relator, né? Aliás, Miriam, bom dia para você. A CPI não foi nem instalada e o governo, a gente já viu aí fazendo várias manobras. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Juliana, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Várias manobras e às vezes até em sentidos contrários, porque o presidente ligou para o Renan Filho, o governador Renan Filho, para tentar fazer tentar amaciar, digamos, o futuro relator. E, ao mesmo tempo, a Carla Zambelli, deputada bolsonarista, entrou na justiça contra uma decisão que seria tomada no Senado. E como ficou claro aí, o juiz deu uma decisão que não faz sentido nenhum, porque ela falou que não podia ser eleito e relator não é eleito. Mas é isso que o governo vai fazer. Ele vai tentar tumultuar, criar problemas sempre para adiar. O senador Eduardo Girão, por exemplo, eu fiz uma entrevista com ele no fim de semana, e ele disse que vai se lançar presidente. E disse que tinha um acordão que levando o Omar Aziz para ser o presidente. E aí o senador Humberto Costa disse que não é acordão. Isso aí está lá no regimento, está lá nas tradições do Senado, do Congresso. A maior bancada indica o presidente e a maior bancada é o MDB. Mas aí ele decidiu que prefere ficar com a relatoria. Então, a segunda maior bancada indicou Omar Aziz presidente. Vai ser eleito hoje presidente. E aí ele escolhe, não elege o relator. Então, esse impasse vai ser resolvido. O relator vai ser mesmo o senador Renan Calheiros. Isso que foi decidido ontem numa reunião que terminou às 11 da noite. Eu conversei com pessoas que estiveram na reunião e é isso que vai ser decidido hoje, durante essa manhã, Ana Paula. E nessas suas conversas com parlamentares, Miriam, já dá para saber qual é o ponto de partida da CPI? Porque a gente sabe que a lista de acusações contra a atuação do governo federal é bastante extensa. Mas eles pretendem começar por onde? Olha, eu tenho conversado, sim, com os senadores, e eles estão dizendo assim, eles fizeram uma preparação de um pré-roteiro, que foi feito até por um dos suplentes, o senador Alessandro Vieira. Ele fez um pré-roteiro, esse pré-roteiro, segundo a minha informação, conversando com integrantes da CPI, deve ser seguido a 60% a 70% desse roteiro. Eles estão preocupados em entregar logo respostas para a população, e uma questão que angustia todo mundo é vacina. Então, eles querem que essa questão seja uma das primeiras a serem tratadas. Por que não chegou vacina? Por que o governo errou? E qual é o cronograma, afinal, que todo dia muda? Então, ontem mesmo, o ministro Marcelo Queiroga mudou a orientação sobre a segunda dose. Enfim, eles querem tratar da questão da vacina imediatamente, chamando ou ministros, ou o ministro atual, ou ministros anteriores. E essa questão, outro que deve ser chamado e que
tanto os governistas quanto os não governistas querem chamar, é o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten. Então, é isso que começa por aí, já começa com muitos assuntos pendentes, e o próprio governo fez ontem uma lista, né, de 23 questões. Ana Paula. Exato, obrigada, Miriam. E falando no ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello pediu desculpas por ter entrado em um shopping de Manaus sem usar máscara. Segundo a assessoria de Pazuello, ele entrou no shopping domingo para comprar uma nova máscara porque a dele era descartável e ficou inutilizada. Pazuello, então, foi fotografado sem a proteção, desrespeitando um decreto do governo do Amazonas. Alertado pela fotógrafa Jaqueline Bastos, autora da foto, o ministro perguntou onde compra isso. Pazuello divulgou nota pedindo desculpas e afirmando que o correto era não ter entrado no shopping sem máscara. A seguir, pela primeira vez em 9 meses, nenhum estado tem alta na média de mortes por Covid. A falta de vacinas para a segunda dose acende o sinal de alerta e faz o Ministério mudar a orientação de novo. Agora, municípios devem estocar as doses de reforço. E a polícia do Amazonas investiga a morte de uma idosa tratada com nebulização de hidroxicloroquina contra o coronavírus. 8h46 agora, horário de Brasília. A gente volta já. O Ministério da Saúde voltou atrás e pediu para que estados e municípios guardem parte dos lotes das vacinas contra a Covid para usar como segunda dose. Lembra que no mês passado a orientação do Ministério era que as cidades aplicassem todo o estoque, mas agora está faltando vacina para completar a imunização. Do alívio de ter tomado a primeira dose da vacina para a angústia de não ter a segunda no prazo estabelecido. É o que acontece com a mãe da Érica, em Volta Redonda, no sul do estado do Rio. Dona Maurete tem 71 anos. Tomou a primeira dose da Coronavac no dia 25 de março. Quando foi receber a segunda, não havia. Marcaram para ela retornar para tomar a segunda dose 21 dias após a primeira. Ela, chegando ao posto, não conseguiu ser vacinada. Remarcaram para o dia 22 de abril, que completaria 28 dias. Novamente ela foi ao posto e novamente não tinham as vacinas. Novamente ela não conseguiu ser vacinada. Esse mesmo problema tem se repetido país afora. Em Igaraçu, região metropolitana do Recife, vários idosos foram para a fila receber a segunda dose em vão. Apesar de terem agendado, a vacinação estava suspensa. Eles tinham que comunicar, ao menos nos postos de avisar. Ao menos no posto aí, avisar as pessoas. As prefeituras de Volta Redonda e de Igaraçu disseram que em março os municípios foram orientados pelo Ministério da Saúde a não guardar estoques da vacina Coronavac. Mas depois houve atraso nas remessas. As duas cidades disseram que só vão conseguir regularizar a situação com a chegada de mais vacinas. Ontem, em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu dificuldades para garantir as doses para a segunda aplicação da Coronavac. Tem sido um pedido de governadores, de prefeitos, porque se os senhores lembram, há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face do retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose. Como essa semana não temos previsão de chegada de vacina do Butantan, só daqui a cerca de 10 dias, nós vamos emitir uma nota técnica acerca desse tema, porque, inclusive na minha cidade, João Pessoa, se judicializou e se foi entregue essas doses de Coronavac por judicialização. Só que se todos judicializarem, não tem dose para todo mundo. A preocupação é a seguinte, depois de 28 dias, será que vai perder o efeito da primeira? Os fabricantes recomendam de 14 a 28 dias de intervalo entre as duas doses da vacina Coronavac e 3 meses para a de Oxford AstraZeneca. Mas a dúvida que provoca aflição em tanta gente é de até quanto tempo pode ser o atraso sem prejudicar a imunidade de quem tomou a primeira dose. O Instituto Butantan, que produz a Coronavac, não estabelece esse prazo, mas reforça a necessidade de tomar a segunda dose assim que possível. Toda vez que você começa uma nova tecnologia, você tem que seguir
rigorosamente o que aquela nova tecnologia te mostra inicialmente. É claro que com o passar dos anos você consegue até talvez flexibilizar alguma coisa, porque você começa a conhecer melhor. Vamos ver agora o ritmo da vacinação no Brasil, de acordo com os números do consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas, mais 522.849 pessoas receberam a primeira dose. Com isso, o total de vacinados com a primeira dose passou de 29 milhões e meio de pessoas, pouco menos de 14% da população. Já a segunda dose foi aplicada em pouco mais de 13 milhões e 127 mil pessoas, que dá 6,2% da população. E os dados da pandemia no país mostram que já são 392.204 mortes pelo coronavírus. E o total de casos passou dos 14.370.000. Em 24 horas, foram 1.279 mortes, pouco mais de 31 mil casos confirmados. A média de mortes está em 2.451 por dia. Isso representa uma redução de 20% na comparação com 2 semanas atrás. Já a média de novos casos está em pouco mais de 56 mil por dia, 56.106, também uma queda de 21% na comparação com 14 dias atrás. É o 4º dia seguido em que há registro na queda na média de mortes e de casos, mas em níveis ainda muito altos, como a gente vê nesses números. Agora, no mapa, olha a situação dos estados. Só a Bahia que não divulgou os dados, então ela aparece ali em cinza. Pela primeira vez desde julho do ano passado, quando o consórcio de veículos de imprensa começou a divulgar os dados, nenhum estado aparece em vermelho, que é quando há uma alta na média de mortes. É uma boa notícia. Temos aqui então 14 estados em amarelo e em queda são 11 estados mais o Distrito Federal. E a Polícia Civil investiga a morte de uma idosa com Covid-19 em Manaus. A família diz que os médicos usaram nebulização de hidroxicloroquina. O tratamento não é oficialmente recomendado pelo Ministério da Saúde e também não tem eficácia comprovada. Estas são imagens da dona Zenite Mota, de 71 anos, no Hospital Municipal José Mendes, em Itacoatiara, a 270 quilômetros de Manaus. Com Covid-19, ela ficou internada de 6 de fevereiro a 10 de março. A família descobriu esta semana que, nesse período, ela foi submetida a sessões de nebulização com hidroxicloroquina. O tratamento não é oficialmente recomendado pelo Ministério da Saúde e não tem eficácia comprovada pela Organização Mundial da Saúde. A filha da dona Zenite, que prefere não ser identificada, disse que o hospital não informou a família sobre o tratamento. Nós não tínhamos conhecimento desse tipo de tratamento. Nós não sabíamos, nós questionávamos com relação, principalmente, à questão da aceleração no coração dela, que aquilo não era normal. Porém, os médicos diziam, é normal, é normal, é normal, e não era normal aquilo. No prontuário médico, consta que dona Zenite foi submetida a até 2 sessões de nebulização com hidroxicloroquina por dia. O estado de saúde se agravou e ela morreu no dia 13 de março. Depois de ser transferida para um hospital da capital. A família da dona Zenite denunciou o caso à Polícia Civil. O delegado responsável informou que pediu o prontuário médico da paciente ao hospital e que vai ouvir toda a equipe médica que participou do tratamento. O que a gente busca neste momento é justiça e esclarecimento. A direção do Hospital José Mendes informou que abriu uma sindicância para apurar as denúncias e que terá 60 dias para concluir as apurações. A Procuradoria-Geral da República denunciou à Justiça o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, e mais 17 pessoas por um suposto esquema de corrupção na compra de respiradores. Segundo a denúncia, uma loja de vinhos serviu de fachada para superfaturar a aquisição de 28 aparelhos, com um prejuízo de R$2 milhões. O governador Wilson Lima declarou que a PGR não apresentou provas do envolvimento dele em supostos crimes e que a Justiça vai reconhecer que as acusações são infundadas. Daqui a pouco, uma operação da Polícia Federal prende 5 suspeitos de tráfico internacional de mulheres. Uma pesquisa mostra que a desigualdade entre homens e mulheres é maior nos cargos de liderança. E a Índia se torna o novo epicentro da pandemia no mundo e começa a receber ajuda de outros países. 8h58 agora, a gente volta já.
A Polícia Federal faz agora de manhã uma operação contra o tráfico internacional de mulheres em 6 estados. O esquema enviava jovens até menores de idade para países como Estados Unidos e o Catar. Rodrigo Bocardi acompanha. Rodrigo, bom dia para você. E tem, entre esses procurados, tem gente até já com nome na lista vermelha da Interpol, porque já pode estar fora do país. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Um já foi preso em Portugal e o chefe da quadrilha foi preso em São Paulo. A repórter Thaís Luquez, ela está na Polícia Federal e tem outras informações para a gente. Bom dia, Thaís. Oi, Rodrigo, Ana Paula, bom dia para vocês, bom dia para todos. No Brasil, foram 4 pessoas presas pela Polícia Federal. O chefe da organização criminosa, como você disse, foi preso na casa dele, uma casa de luxo que fica no bairro Granja Julieta, aqui na zona sul de São Paulo. Houve prisões também em Goiânia, Foz do Iguaçu, no Paraná, e na cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso. Essa 5ª pessoa foi presa em Portugal pela Interpol. A investigação começou em 2019 com um desdobramento de uma outra investigação da Polícia Federal de Sorocaba. Eles investigavam fraudes pela internet praticadas aí na clonagem de cartões de crédito e descobriram que dentre essas compras eram feitas compras de passagens aéreas. 2 garotas que foram enviadas para Doha, no Catar. E aí identificaram que essas 2 mulheres, elas foram vítimas de exploração sexual e lá no Catar tiveram os direitos cerceados, os direitos privados. A polícia descobriu, portanto, uma rede de agenciadores e aliciadores que atuam na exploração sexual, tanto no Brasil quanto no exterior, e com viagens aí para Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, Catar e também Austrália. A investigação apurou que menores de 18 anos chegaram a ser enviadas ao Paraguai. A organização criminosa vai ser investigada por exploração sexual, inclusive de menores, falsidade ideológica e uso de documento falso. A gente segue acompanhando essas investigações. Ana Paula. Obrigada, Thaís. E olha, a diferença do valor dos salários entre homens e mulheres foi tema de um estudo da Universidade Federal Fluminense. A Aline Aguiar vai trazer os detalhes desse estudo para a gente. Aline, bom dia. No setor de saúde, por exemplo, que está tão demandado nesses últimos tempos, os homens ganham bem mais que as mulheres, mesmo tendo a mesma função. Pois é, Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos. A desigualdade salarial fica ainda mais evidente entre os cargos de liderança. Cristina é supervisora de um centro de exames de imagem e recebe salário igual ao dos gestores da mesma função. Mas diz que em outras empresas a realidade é diferente e que a primeira dificuldade para as mulheres é chegar aos cargos de chefia. Hoje a gente vê que o gestor, a direção de uma empresa que não tem a cabeça muito aberta, vai entender que mulher não vai faltar, porque tem filho. E quem consegue a vaga recebe salário menor que os homens nas mesmas funções. Foi isso que as pesquisadoras da Universidade Federal Fluminense concluíram quando analisaram as informações coletadas pelo IBGE em 2020 e em 2021. O dado que mais chamou a atenção das pesquisadoras é o que mostra a grande diferença nos salários entre homens e mulheres que ocupam cargos de chefia na área de saúde. As mulheres gestoras ganham o equivalente a 37% do salário dos homens nas mesmas funções. A média salarial dos homens nesses cargos é de R$25 mil e a das mulheres é de R$9 mil. As mulheres são 76% do setor de saúde. Quer dizer, é o preconceito que ilumina, que define os rendimentos. Mesmo sendo maioria e sendo o setor que tradicionalmente é pensado como de mulheres, elas não ganham igual nem próximo. Sônia trabalha há mais de 40 anos na UFMG. Já assumiu cargos de gestão e afirma que as diferenças salariais ficaram ainda mais nítidas com a pandemia. Nós tivemos oportunidade de acompanhar vários editais abrindo vagas para o mercado de trabalho e ficou muito nítida a diferença salarial que estava sendo proposta em alguns cargos mais específicos e a força de trabalho da enfermagem realmente com salários muito baixos. Está no Congresso um projeto de lei que garante salários iguais a homens e mulheres que ocupam a mesma função. O presidente Jair Bolsonaro tinha até ontem para sancionar ou vetar a proposta. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu o projeto de volta. A Câmara quer analisar novamente
Esse assunto, depois que o Senado alterou o trecho que determina que a empresa pague à funcionária prejudicada uma multa de até 5 vezes o valor da diferença salarial. Ana Paula. Vamos acompanhar. Obrigada, Aline. E a ajuda internacional começou a chegar à Índia, que neste momento é o epicentro da pandemia de Covid. Cecília Malan está de olho na situação da Índia. E, Cecília, bom dia para você. A Organização Mundial da Saúde hoje deu explicações sobre essa situação gravíssima da Índia. Sim, Ana, bom dia a todos. Olha, a OMS acredita que 3 variantes do coronavírus presentes na Índia tenham agravado a pandemia por lá. Mas existem também outros fatores. Muitas pessoas estão correndo para os hospitais à procura de atendimento e isso provoca aglomerações de pessoas contaminadas que acabam espalhando ainda mais o vírus. Segundo a OMS, em muitos casos, os doentes poderiam ter recebido tratamento em casa. Pelo 6º dia seguido, a Índia registrou mais de 300 mil novos casos. O primeiro carregamento de ajuda internacional vindo do Reino Unido chegou ao país com respiradores e oxigênio. Estados Unidos, França e Alemanha também estão enviando material médico. E um trem com 70 toneladas de oxigênio chegou à capital Nova Delhi. Mas médicos alertam que a ajuda ainda é pouca para uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. Ana. É um desafio enorme. Obrigada, Cecília. E veja, em instantes, as temperaturas caem abaixo de 0 pela primeira vez no ano no sul do país. E o ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas volta a dizer que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atrapalhou a fiscalização e legitimou a ação de madeireiros ilegais. A gente volta já? Agora 9h08. A terça-feira amanheceu gelada na Serra Catarinense. Pela primeira vez esse ano, os termômetros marcaram abaixo de 0. Nossa repórter Eduarda Demenech já está lá em Urupema, que é uma das cidades mais frias do país. Eduarda, bom dia. Estou vendo que tem um solzinho, pelo menos. Como é que está agora de manhã? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todos. Pois é, faz frio aqui na Serra Catarinense. Eu tirei do guarda-roupa tudo que tinha direito, luva, touca, cachecol, para encarar essa primeira onda de frio de outono. Mas como você disse, o sol já começou a aparecer por aqui. Isso ajuda a amenizar um pouquinho esse ar gelado. A mínima registrada em Santa Catarina hoje foi justamente onde nós estamos, em Urupema, fez 2,2 graus negativos. Teve geada em alguns pontos aqui da cidade. Já na vizinha São Joaquim, a mínima foi de 1,3 graus positivos. Lá, uma fina camada de gelo se formou nos campos, nas localidades de Invernadinha e Caminhos da Neve. É o frio chegando aos poucos, né, Ana, e proporcionando essas belas paisagens. E olha, isso é só o início. O outono mal começou e a gente ainda tem todo o inverno pela frente. Ana. Exatamente, Eduarda. Por isso já chamei Jaqueline Brasil aqui para contar para a gente. Jaqueline, bom dia para você. Até quando vai essa primeira onda de frio lá no sul? Até quinta-feira, Ana. Bom dia para você e bom dia para todos. Até lá as temperaturas devem ficar bem baixas, principalmente de manhã. E com esse frio todo, não dá para descartar o risco de geada. E foi o que aconteceu em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha. A vegetação ficou coberta por uma capa de gelo. Mais cedo fez 4 graus. A alta polar que espalhou o ar frio pelo sul-sudeste até por cidades do centro-oeste e do norte só vai se afastar mais perto do fim da semana. Por isso, a temperatura não sobe tanto, tá? Vamos aqui só mostrar aqui exatamente essa alta polar que eu mostrei e agora vou mostrar então as máximas hoje que não sobem tanto. 22 em Porto Alegre, também em São Paulo, 19 em Curitiba, Campo Grande com 26 e no Rio, 29. Hoje o tempo fica firme, aí sim o mapa certo, em 2 áreas, em quase todo o centro-sul e no interior do Nordeste. Previsão de garoa na capital paulista, já no litoral de São Paulo, no Rio e na zona da Mata Mineira, risco de temporal e a mesma condição para o norte do Amazonas.
Amazonas até o Amapá. Como nos últimos dias a chuva mais volumosa ficou concentrada na região norte, nas outras áreas do país foi possível ver um fenômeno entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, a superlua, que é vista algumas vezes durante o ano. Acontece quando a lua está na fase cheia, exatamente como foi vista em Porto Alegre. Em São Paulo deu para ver bem de perto. A órbita da lua é oval, então em alguns momentos ela fica mais próxima da Terra. É o que está acontecendo agora. A lua fica 14% maior do que o normal e 30% mais brilhante. Ela foi vista em várias capitais, no sul, no sudeste, no nordeste e também em outros países. A superlua é chamada de superlua rosa em abril por causa das tradições indígenas norte-americanas. Representa a passagem do inverno para a primavera. Para encerrar então, gente, amanhã, hein? Frio continua, temperaturas negativas e risco de geada e atenção com a chuva volumosa aí para o Rio. Ana. Ok, amanhã a gente atualiza. Obrigada, Jaqueline. Tchau. E numa audiência na Câmara dos Deputados, o ex-chefe da Polícia Federal no Amazonas voltou a acusar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de atrapalhar a investigação da maior apreensão de madeira do Brasil. Alexandre Saraiva disse que o ministro Salles teria, inclusive, Juliana, apoiado a ação ilegal de madeireiros. Ana, Saraiva, delegado da Polícia Federal e ex-superintendente do Amazonas, reforçou as acusações contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentadas ao Supremo Tribunal Federal. Saraiva foi afastado do cargo há 2 semanas da superintendência. O delegado da Polícia Federal participou da sessão virtualmente. No fim do ano passado, a polícia fez a maior apreensão de madeira da história. Mas o ministro, segundo o delegado, ficou do lado dos madeireiros ilegais. Ele foi até a área, fez uma pseudo-perícia de 40 mil toras, olhou 2 e disse que conferiu, que a princípio estava tudo certinho, que as pessoas apresentaram escrituras. O delegado levou documentos para a comissão e insistiu nas acusações. Nós temos mais de 70% da madeira apreendida que não apareceu dono. Ninguém reivindicou. Então isso é uma coisa muito séria, porque se ninguém reivindicou, como é que o ministro do Estado pode dizer que aquilo ali está tudo certo, que a operação da Polícia Federal está errada? Não apareceu dono. O senhor ministro ele fez uma inversão, tornou legítima a ação dos criminosos e não do agente público. Deputados governistas encheram a sessão, defenderam o ministro Salles e bateram boca com o delegado. Não aceito ser desrespeitado por quem quer que seja, ainda mais por um servidor público. Eu passei no concurso público, também não aceito. Presidente, nós estamos aqui na Câmara dos Deputados e não aceitamos ser desprestigiados. A oposição saiu em defesa de Saraiva e disse que quer até uma CPI para investigar os atos de Ricardo Salles. Mais de 200 mil metros cúbicos de madeira foram apreendidos no valor de 130 milhões de reais. No mês passado, o ministro Ricardo Salles chegou a visitar o Pará, onde a madeira estava. Se reuniu com madeireiros e defendeu em redes sociais uma solução rápida para o caso. O delegado disse ainda para os deputados que a principal empresa que atua na região deve cerca de 9 milhões de reais em multas aplicadas pelo IBAMA. O delegado pediu para encerrar a sessão depois de quase 4 horas falando. Ele foi afastado da superintendência da PF no Amazonas e aguarda uma posição do Supremo Tribunal Federal sobre a notícia crime contra o ministro Salles, que ele apresentou há 2 semanas. O Ministério do Meio Ambiente declarou que faltam imparcialidade e fundamento nas posições do delegado e que ele está em busca de holofotes. Ana. Ok, obrigada, Juliana. Até já. 6 pessoas foram baleadas num confronto entre traficantes e policiais militares na zona norte do Rio e 2 suspeitos morreram. Segundo a Polícia Militar, uma patrulha foi atacada ontem à noite e revidou. O homem apontado como chefe do tráfico de drogas no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, morreu. Um outro suspeito também foi baleado e não resistiu.
Entre os feridos está a passageira de uma van que estava ali passando pelo local no momento do tiroteio. Ela está internada. A polícia disse que apreendeu um fuzil, uma pistola, carregadores e drogas. Agora cedo, moradores dos morros da Mangueira, da Providência e do Juramento também relataram tiroteios. Nosso Globocop filmou a ação da polícia no Juramento. Você vê aí. A PM diz que apreendeu 4 fuzis e que 7 suspeitos ficaram feridos. Na volta do intervalo, novas informações sobre a CPI da Covid. A mesa diretora do Senado recorre da liminar que barra Renan Calheiros como relator da comissão. E no esporte você vai ver como as ondas do Japão confirmam o favoritismo do Brasil no surf olímpico. 9h20 agora, a gente volta já. O surf brasileiro começa o ano olímpico no topo do circuito mundial. E esse domínio tem tudo para continuar nas ondas do Japão. É como se uma medalha do Brasil já estivesse sendo lapidada. Um trabalho que começa nas fábricas e que termina dentro do mar. O Brasil está dominando o circuito mundial de surf com 3 dos 4 surfistas que estarão em Tóquio. Entre os homens, o atual campeão mundial Ítalo Ferreira é o vice-líder do ranking, logo atrás de Gabriel Medina, que assumiu a liderança ao vencer a última etapa. Esse começo de ano está sendo o melhor da minha carreira. O mundo inteiro vai estar ligado, né, nas Olimpíadas, então é a primeira vez do surf e eu fico feliz de fazer parte disso. E se Deus quiser trazer uma medalha para o Brasil. Fala pessoal, passando aqui a Tatiana Weston Webb. O sotaque já revela uma mistura boa. A Tati nasceu no Brasil, mas cresceu no Havaí. Vice-campeã na última etapa, agora ela está na 3ª posição do ranking feminino. Isso me motiva mais ainda para ganhar uma medalha de ouro para o nosso país, Brasil. No surf, talentos tão grandes quanto esses aí precisam de equipamentos que estejam à altura. Por isso, o trabalho de quem produz as pranchas é tão importante. Essa aqui, por exemplo, vai ser usada pelo Ítalo Ferreira lá em Tóquio. Ela foi feita sob medida para ele e para o Mar das Olimpíadas. Província de Chiba, a 100 quilômetros de Tóquio. Uma praia que tem um tipo de onda que é comum no litoral brasileiro. Para se sair bem lá, o Ítalo já encomendou cerca de 20 pranchas. É um dos meus maiores objetivos esse ano, né? Então eu estou muito feliz de poder fazer parte desse time, poder representar o Brasil, né, e buscar uma medalha de ouro. Essas pranchas precisam ser rápidas e leves, para que nas Olimpíadas o surf brasileiro continue voando. Últimas notícias do Bom Dia Brasil. Em Brasília já teve agora de manhã mais movimentação em torno da CPI da Covid, que começa hoje, né, Juliana? É verdade, Ana. A direção do Senado entrou com 2 recursos ao presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, questionando a liminar que impede que o senador Renan Calheiros seja relator da CPI. O dia será intenso por aqui. Bom dia. Verdade, Rodrigo. A gente acompanha aquela operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de mulheres. Uma investigação que começou em 2019. A polícia apura agora um esquema da quadrilha de apresentar documentos falsos na Embaixada da Austrália, no Brasil, para conseguir vistos e tirar as mulheres do país. Bom dia a todos e até amanhã. Por aqui, a polícia procura uma mulher suspeita de injúria racial contra o funcionário de um lava-jato em Teófilo Otoni, no nordeste de Minas. No fim de semana, o carro dele foi pichado com a palavra macaco. Ele contou que ontem a mulher apareceu no local onde ele trabalha e o xingou de macaco. Essa mulher não teve o nome divulgado e é um caso muito revoltante, né? Muito. Até mais. Horrível. Nossa. E os organizadores de um show experimental realizado mês passado em Barcelona deram uma excelente notícia. Não há nenhum sinal de contágio entre as 5.000 pessoas que estiveram presentes. Todas elas passaram por testes rápidos antes do show e usaram máscaras, mas não precisaram respeitar o distanciamento social. 2 semanas depois foram submetidas a testes de PCR e ninguém apresentou resultado positivo. Uma esperança para a indústria da música tão atingida pela pandemia, e bom ver imagens assim com segurança.
Até amanhã, gente. Uma esperança de volta à normalidade para todos nós, né, Cecília? Vamos lá para mais você? Ana Maria Braga, bom dia. O que temos aí nessa terça-feira? Oi, Ana Paula, bom dia a todos. Hoje a gente aqui segue ainda ligadíssimos, principalmente nessa reta final do BBB, né? Você vai ver tudo o que aconteceu na casa ontem à noite e também vamos bater um papo com a Sara sobre o desempenho dos Brothers que continuam lá na disputa. Linda Sara. E há menos de 3 meses para as Olimpíadas de Tóquio, nós vamos descobrir como é feito um prato típico queniano, que é a base da alimentação daqueles famosos corredores, né? É um prato super energético. E aí, para aproveitar o assunto, na culinária tem uma receita de tilápia com crosta de pão dormido, facinha de fazer e deliciosa. Já, tá? Tá bonito. É isso, você de casa então fica com a Ana Maria Braga, com mais você. Ótimo dia e até amanhã.